Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos tenham tido uma ótima semana, que todos tenham tido um lindo dia e que agora a gente possa aproveitar um pouquinho e escutar um pouquinho sobre True Crime. Antes de qualquer coisa, eu queria só falar da minha voz, que ela tá um pouquinho rouca, ela tá um pouquinho fanha. Então, me desculpem, acabei de voltar de uma gripe e ainda tô meio nela, tô meio assim. Mas, enfim, vai dar tudo certo. Saúde é que a gente não falta. Mas o episódio de hoje, ele é um caso, assim, que não é, assim, muito conhecido. Não diria que ele é tão conhecido assim. Talvez uma ou duas pessoas tenham feito esse caso já. Mas ele lembra muito o caso da Jodi Arias. Não sei se vocês lembram, que é o nosso episódio 10 aqui no podcast. É um caso, assim, bem famoso da Jodi Arias e do Travis Alexander. É um caso que mexeu muito com os Estados Unidos na época. É até hoje comentado sobre. Mas esse caso, ele não é, assim, tão comentado e eu queria trazer ele porque traz uma mensagem importante também. É isso, sem enrolar muito, vamos direto ao nosso episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar temas como relacionamento abusivo e assassinato. Se você não se sente confortável com esses conteúdos, eu peço que você não escute esse episódio. O episódio de hoje é sobre Ryan Poston. Ryan Carter Poston nasceu no dia 30 de dezembro de 1982, fazendo dele um capricorniano vindo de Fort Mitchell, em Kentucky, nos Estados Unidos. Filho de Lisa Carter e Jay Poston, ele tinha 3 irmãs, Alison, Catherine e Elizabeth. Mesmo as irmãs de Ryan não sendo, na verdade, irmãs de sangue deles, na verdade, meias irmãs, porque elas eram filhas somente da mãe dele, Ryan as considerava como parte de sua família. Eles sempre estavam juntos nos feriados importantes para comemorar juntos. Aqui já podemos ver que a família era algo muito importante para ele. Ryan até mesmo mudou seu nome do meio para Carter, o sobrenome do seu padrasto, uma pessoa que ele também gostava muito. Ryan era uma pessoa muito inteligente. Ele foi em diversas escolas para estudar, até mesmo fora do país, como nas Filipinas e na Suíça durante o ensino médio. Ele, mais tarde, estudou na Universidade de Indiana, onde conseguiu fazer uma tripla graduação: Geografia, História e Ciências Políticas. Sim, senhoras e senhores, eu quase não sobrevivi à minha graduação, que foi única. Imagina sobreviver a 3 graduações ao mesmo tempo. Estamos lidando com um gênio aqui. Depois de fazer as 3 graduações, o que ele fez? Mais uma, é claro. Ryan estudou na Universidade do Norte de Kentucky para fazer Direito. Depois de completar seus estudos e passar na prova de jurisdição, ele começou a trabalhar como advogado em Ohio. Para Ryan, se tornar advogado significava muito mais do que ser bem-sucedido na vida. Ele queria realmente ajudar as pessoas. O pai, Jay, disse que muitas vezes ele pegava casos de clientes que não poderiam pagar eles, mas Ryan queria representá-los do mesmo jeito. Seus amigos e familiares falam que ele queria concorrer à vaga de procurador para poder ajudar cada vez mais pessoas e fazer mudanças cada vez maiores pelas pessoas. Mas, infelizmente, Ryan nunca conseguiu seguir seus sonhos e alcançar cada vez mais longe em sua carreira, porque foi em 2011 que tudo mudou na vida dele. Ryan era um advogado estabelecido no mercado em 2011 e ele tinha apenas 28 anos de idade. E foi nesse ano que ele conheceu Shaina Hubbers no Facebook. Ela tinha apenas 19 anos na época e era amiga de um primo distante de Ryan, pelo que eu tinha entendido. Assim, foi uma tradução bem confusa na hora, então eu demorei um pouquinho, mas eu acredito que seja isso. Ele começou a curtir as fotos de Shaina de biquíni antes de começar a realmente conversar com ela. Ai, desculpa, gente, mas é típico de um homem hétero curtir umas 3 fotos suas antes de te chamar para conversar. Eu fiquei rindo sozinha com essa tática de Ryan. Mas enfim, voltando ao caso. Quando eles se conheceram, foi no aniversário dela. Shaina estava fazendo faculdade de psicologia na Universidade de Kentucky. Os dois começaram a namorar e digamos que o relacionamento dos dois não começou já muito bem. O relacionamento dos dois era bem frágil. Não tinha um período, durante todo o tempo que eles ficaram juntos, que eles foram felizes juntos. Vou explicar mais pra frente o porquê disso.
Mas já fiquem sabendo que não foi um relacionamento bom para nenhum dos dois. Durante todo o tempo, Shaina exibiu uma obsessão por Ryan. Às vezes chegava a ser perturbadora, de acordo com seus amigos e familiares. Ela supostamente adotou rotinas como visitar o condomínio dele sem avisar e enviar entre 50 a 100 mensagens de texto por dia. Enquanto Ryan ficava brigando direto com Shaina, ele ainda estava passando por um problema que o deixou bem desolado. Seu parceiro de muitos anos estava processando porque Ryan saiu da firma deles que eles tinham juntos para começar seu próprio escritório. E depois de 1 ano e meio nesse relacionamento com Shaina, os dois terminaram. E foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram. No dia 12 de outubro de 2012, Shaina liga para o número de emergências para reportar que ela tinha matado Ryan no condomínio dele. Ela confessou que atirou em Ryan 6 vezes, mas lógico que tem um mais. Ela dizia continuamente que ela matou seu ex-namorado em legítima defesa. Shaina fala que antes dela atirar em Ryan, ele bateu nela, empurrou ela na cômoda e ficou empurrando ela pela sala onde eles estavam brigando. Shaina disse que houve uma briga física e que a polícia saberia o que houve nessa briga pela posição do sofá na sala. Muito específico, mas continuem ouvindo porque tem mais. Ela ainda fala que ela conseguiu pegar a arma porque ela estava tentando pegar suas coisas, enquanto ele estava tentando tirar ela da casa dele. Enquanto ela estava tentando pegar suas coisas, Ryan pega a arma que estaria em cima da mesa de jantar e Shaina fala que ela pega a arma da mão dele e atira. Um adendo aqui. Ryan era uma pessoa que gostava muito de armas, no geral. Ele tinha diversas armas pelo seu apartamento e munição pela casa toda, em diversos lugares e lugares não muito seguros. No total, foram 6 tiros que Ryan levou. Na ligação para o número de emergências, Shaina dá o motivo por ter atirado tantas vezes em Ryan. Ela fala que ele estava se mexendo e fazendo barulho depois do primeiro tiro do lado esquerdo da cabeça e que os outros 5 tiros foram por dó, porque ela não queria ver ele sofrer. Depois dos policiais lerem os direitos dela, Shaina falou voluntariamente com os policiais. Ao explicar os detalhes do seu relacionamento, ela descreveu Ryan como muito vaidoso e deu a entender que, ao atirar no rosto dele, ela fez a plástica no nariz que ele sempre quis. Sim, ela falou isso, eu sei. É um absurdo e é muito frio ela ter falado um negócio desse. Mas escutem que as declarações delas é cada vez pior, assim. Não tem uma coisa boa que sai da boca dessa menina, sério. Ela fez declarações que poderiam ser consideradas inadequadas dadas as circunstâncias, como: não sei se alguém vai querer se casar comigo se souber que eu matei um namorado em legítima defesa. Depois de ficar sozinha na sala de interrogatório por várias horas, Shaina começou a andar de um lado para o outro, dançar pela sala e cantar Amazing Grace, como fez Jodi Arias. Ela também disse em voz alta: eu consegui, sim, consegui. Não acredito que fiz isso. E sou tão boa atuando. Ela até mesmo chegou a rir na sala que estava, porque Shaina iria para a cadeia e teria que tomar banho na frente de outras pessoas. Olha o pensamento dessa menina, ela está mais preocupada que ela vai ter que tomar banho na frente de outras presidiárias do que o fato dela ter literalmente matado o namorado poucas horas atrás. Mas enfim, continuando. Ela falou muitas coisas inadequadas, até mesmo que ela preferiria que ele estivesse morto mesmo, do que ela estar extremamente machucada. Podemos dizer que desde o começo os investigadores acharam o comportamento de Shaina totalmente bizarro. Para começar, ela esperou 10 a 15 minutos para ligar para a polícia depois de atirar em Ryan, porque ela ligou para a mãe dela primeiro para perguntar o que ela devia fazer. E uma vez que ela foi levada à delegacia para prestar depoimento, ela não calou a boca. Durante o interrogatório, ela acabou pedindo por um advogado, e a polícia falou que ela tinha esse direito e que eles não iriam mais fazer nenhuma pergunta a ela até que um advogado chegasse. Mas parecia que ela não conseguia simplesmente ficar quieta. Ela ficava murmurando. Eu estava totalmente fora de mim.
Eu estava tipo, é em legítima defesa, mas eu matei ele. Eu fui criada em uma família muito católica e cometer assassinato é um pecado. E Shaina continuou falando, sem parar. Enquanto ela não calava a boca, ela contou diversas histórias para a polícia diferentes do que ela tinha contado para o operador do número de emergências. Para o operador, ela falou que atirou em Ryan depois de ter pego a arma na mão dele. Mas para a polícia depois, ela disse que pegou a arma que estava em cima da mesa. Shaina falou, acho que foi quando atirei nele, na cabeça. Eu atirei nele provavelmente 6 vezes. Atirei na cabeça dele e ele caiu no chão. Ele estava se contorcendo um pouco mais. Atirei nele mais algumas vezes só para ter certeza de que estava morto, porque não queria vê-lo sofrer. Eu sabia que ele iria morrer ou ficaria com o rosto completamente deformado. Ele é muito vaidoso e quer fazer uma plástica no nariz. Apenas aquele tipo de pessoa, e eu atirei nele bem aqui. Fiz a plástica no nariz que ele sempre quis. Os investigadores falaram mais tarde que ela foi muito irritante no interrogatório e sempre muito inconsistente. Shaina começou a falar, primeiramente, da cena do crime, de como Ryan tinha jogado diversas coisas nela e que o sofá estaria completamente fora do lugar. Mas quando os policiais foram verificar as fotos da cena do crime, eles viram que não tinha sinal nenhum de que eles tinham uma briga. Outra coisa que ela falou foi que ela estaria cheia de hematomas pelo corpo, mas quando eles fizeram o exame de corpo de delito, eles quase não viram machucados ou hematomas nela. Ela fala uma coisa no interrogatório que me chocou muito. Shaina fala que ela sabia que ele iria morrer, uma morte lenta e dolorosa, mas ela atirou mais 5 vezes para que ele não sofresse mais. Ela não mostrou remorso pelo que ela fez. Ela até mesmo chegou a dizer que ele merecia morrer. Então ficava cada vez mais difícil acreditar que ela matou Ryan por legítima defesa. Quando Shaina ficou sozinha na sala, ela começou a cantar, rir, dançar e praticamente se gabar do que ela tinha feito. Na mesma noite em que o assassinato de Ryan aconteceu, Shaina foi presa pelo assassinato da nossa vítima de hoje com uma fiança de mais de $1 milhão. Vamos falar um pouco de Shaina agora, não é mesmo? Shaina Michelle Hubbers, nascida no dia 8 de abril de 1991, uma ariana de Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos. Ela passou seus 19 anos obcecada pela escola. Nada de namorados ou coisas assim. Amigos dela falam no episódio do caso no programa 48 Hours que ela era quase considerada um gênio, porque ela sempre estava tendo aulas de colocação avançada e sempre estava tirando a nota máxima nas provas. Seu histórico de excelência acadêmica parecia continuar após o ensino médio, quando Shaina se formou com honra na Universidade de Kentucky em 3 anos e prosseguiu com um mestrado. Mas a vida de Shaina Hubbers mudou completamente quando ela conheceu Ryan Poston no Facebook em 2011. De acordo com a E! Ele enviou a ela um pedido de amizade em março de 2011, depois de ver uma foto dela de biquíni. Shaina aceitou o pedido e respondeu: "Como posso conhecer você? A propósito, você é lindo." "E você não é tão ruim assim", escreveu Ryan. Em pouco tempo, as mensagens do Facebook entre Shaina, uma estudante de 19 anos da Universidade de Kentucky, e Ryan, um advogado de 28 anos, transformaram-se em reuniões presenciais. Os dois começaram a namorar, mas segundo os amigos de Ryan, algo estava errado desde o começo. Mais tarde, eles explicaram que ele tinha acabado de terminar com uma namorada de longa data, Lauren Worley. E embora inicialmente gostasse de namorar Shaina casualmente, logo começou a perder o interesse em prosseguir o relacionamento. Ryan tentou e não conseguiu interromper as coisas. Ele simplesmente não foi capaz. Ele era muito legal. Não queria ferir os sentimentos dela, disse um dos amigos de Ryan. Outro amigo apoiou essa opinião, dizendo ao 2020. Ele se sentiu no dever de não decepcioná-la facilmente. Em vez disso,
O relacionamento deles tornou-se cada vez mais tóxico. Enquanto Ryan tentava se afastar, Shaina tentava agarrá-lo cada vez com mais força. Durante 18 meses juntos, muitos amigos de Ryan olharam preocupados enquanto seu relacionamento com Shaina Hubbers tinha diversas pedras no caminho. Ela parecia excessivamente apaixonada por ele. Eles lembraram, e o casal continuou se separando e voltando, aqueles casais bem típico ioiô. Ela era obcecada por ele, disse um dos amigos de Ryan ao 48 Hours. Acho que ela tinha o objetivo no início de fazer com que ele se estabelecesse com ela. Na verdade, quando os investigadores analisaram o histórico de mensagem dos dois, descobriram que para cada mensagem que Ryan enviava, Shaina enviava dezenas de mensagens em resposta. Às vezes, descobriram que ela mandava de 50 a 100 mensagens por dia para ele. Isso está se tornando um nível de loucura de ordem de restrição, disse Ryan ao seu primo, conforme relatado pela E! Online. Ela apareceu no meu condomínio umas 3 vezes e se recusou a sair todas as vezes. E para um amigo do Facebook, Ryan escreveu: Shaina é literalmente, provavelmente, a pessoa mais maluca que eu já conheci. Ela está quase me assustando. Mas Shaina insistiu que ser bom demais não era o problema de Ryan. Ela alegou que ele era um namorado controlador e abusivo, que mantinha armas carregadas em casa. Outros viam o relacionamento de maneira um pouco diferente. Nick Carnes, uma das vizinhas de Ryan, disse ao 48 Hours que ele frequentemente fazia comentários cruéis sobre a aparência de Shaina. Ela pensou que ele estava brincando de jogos mentais com a sua namorada mais nova. Ela disse: ela sempre me dizia que ele dizia que ela precisava fazer uma plástica nos seios ou uma plástica no rosto, e que ela estava gorda, precisando perder alguns quilos. Mas ela sempre me disse que o amava. Ela pegava a roupa dele, lavava a roupa, levava o cachorro dele para passear e foi comprar comida para ele. Ela fez tudo por ele. Sharon Hubbers, a mãe de Shaina, disse à CBS News: ela está longe de ser má. Shaina tem um coração de ouro. Ela é como a sua mãe, um espírito amoroso. É isso que eu quero que o mundo saiba. Pessoas próximas a Ryan afirmaram que Shaina, na verdade, era o problema da situação. Sua ex-namorada Lauren Worley disse para o 2020: ela costumava ir a lugares perguntando a todos se eles conheciam a ex e se eles achavam ela mais bonita do que a ex de Ryan. Ela tinha uma obsessão, além do namorado. Ryan havia enviado uma mensagem para Shaina em fevereiro de 2012, 8 meses antes de ser morto, dizendo: você pode dizer às pessoas que você terminou comigo. De acordo com os textos relatados no programa 48 Hours, ela resistiu respondendo que o amava, muito mais do que você merece, ela disse. Em março, continuou o relatório, ele implorou que ela parasse de enviar mensagens. Então, em abril, ele disse: já não tenho paciência para lidar com você. A advogada do Commonwealth do Condado de Campbell, que processou o caso, disse ao 48 Hours que os investigadores encontraram centenas de milhares de mensagens, e a maioria das mensagens vinham de Shaina. Para cada mensagem que Ryan enviou, ela enviou 50 de volta. Ela não poderia simplesmente parar. O amigo e colega advogado Ken Hawley lembrou de Shaina mandando mensagem de texto para Ryan, 50 a 100 vezes por dia. Ela simplesmente o cansava e o esgotava a ponto dele dizer: ok, Shaina. E ele continuava a fazer a coisa mais fácil, que era continuar ficando com ela. A ex-namorada de Ryan disse ao 2020: eu estava ali. Gostaria de ter prestado atenção, porque poderia ter sido capaz de impedir o que aconteceu. Vários amigos também disseram ao 48 Hours que gostariam de ter encorajado Ryan com mais força a terminar o relacionamento para sempre com Shaina. Eu sabia que ela era uma stalker, disse um dos amigos. Achei que ela era perfeitamente capaz de causar uma cena, mas assassinato, isso nunca passou pela minha mente. Apesar das mensagens acaloradas, Ryan e Shaina voltaram a ficar juntos no verão, mas se separaram novamente no final de agosto, quando Ryan mandou uma mensagem para ela.
Estou desligando o telefone e trancando a porta com cadeado. Discutindo a importância dessas mensagens com o chefe de polícia, Peter Van Sant, do 48 Hours, disse que Chyna enviou a Ryan pelo menos 100 mensagens nas 9 horas seguintes, até que Ryan respondeu: "Não estou lendo nenhuma dessas mensagens. Pare." Questionada sobre o que isso dizia sobre seu comportamento, o apresentador respondeu: "Essa mensagem remota diz que ela é obcecada por Ryan Poston." Mas Chyna ainda tinha a chave do condomínio de Ryan, e na noite do dia 11 de outubro, a dupla passou um tempo na casa da mãe dela e do padrasto de Chyna, e depois ela dormiu na casa dele, segundo a mãe dela. Enquanto isso, os sentimentos de Chyna em relação a Ryan começaram a ficar negativos. "O meu amor se transformou em ódio." Ela enviou uma mensagem a um amigo, alegando que ela só ficou com ele porque se sentia mal. E quando ela visitou o campo de tiro com ele, Chyna admitiu em pensar em atirar em Ryan. Mas as tensões de Chyna Roberts e Ryan Poston atingiram outro nível no dia 12 de outubro de 2012. Então Ryan combinou um encontro com uma Miss Ohio, Audrey Bolt, porém, enquanto ele se preparava para sair do seu apartamento, Chyna apareceu. De acordo com ela, eles lutaram e ela atirou em Ryan 6 vezes. Chyna testemunhou em uma audiência de fiança em 2014 que ela ficou com Ryan porque ele estava passando por muita coisa e precisava de um apoio moral. E ela sempre foi muito boa com ele. Ela foi franca com a polícia sobre atirar nele, explicou ela, porque ela acreditava na sua inocência e queria ver a mãe dela e ir para casa. Ela estava presa desde a sua prisão em outubro de 2012, tendo uma fiança inicial sido negada. O valor fixado foi de 1,5 milhões de dólares após esta audiência, mas a família de Chyna não conseguiu pagar essa quantia e ela permaneceu presa durante 2 anos. Seu julgamento por assassinato no Tribunal do Condado de Campbell começou em abril de 2015. Chyna se declarou inocente por motivos de legítima defesa. A promotoria argumentou que ela era uma stalker obcecada que era incapaz de aceitar que Ryan não queria mais vê-la e atirou nele a sangue frio. O encontro que ele deveria ter ido com uma rainha de beleza naquela noite foi a gota d'água. A acusação falou que Chyna mostrou que ela era manipuladora, que ela faria qualquer coisa para conseguir o que ela queria. No julgamento, diversas pessoas testemunharam que Chyna era uma pessoa que ficava em cima de Ryan o tempo todo. Queria ficar com ele não importa o que fosse. Foi comprovado que Ryan nunca foi violento fisicamente com Chyna, porque existiam mensagens que ele pedia para o seu primo ir até a casa dele para ajudar a tirar Chyna da casa dele, sem precisar usar a força. Foi confirmado que Ryan estava tomando os medicamentos Xanax e Adderall na época do assassinato dele, e um patologista testemunhou que é praticamente nula a possibilidade de causar ataques de violência na pessoa que ingere esse medicamento. Durante o julgamento, a acusação trouxe diversas provas que contradizem o que Chyna havia testemunhado. Os vizinhos de baixo de Ryan testemunharam que eles não ouviram nenhum barulho de briga ou qualquer outro barulho vindo do apartamento de Ryan. A única coisa que eles ouviram foi o som de 2 disparos, uma pausa, depois mais 4 tiros sendo disparados. Cecile Miller, uma das colegas de cela de Chyna, testemunhou que ela parecia ser bastante despreocupada quando falou sobre o tiroteio e riu ao se lembrar de que ela fez a tal plástica no nariz de Ryan. Cecile também compartilhou suas memórias de dormir com Chyna na Cellmates Secrets do Lifetime, assim como sua colega presidiária Holly Nivens, que testemunhou durante o julgamento de 2015 que Chyna disse a ela que os hematomas que ela havia mostrado à vizinha de Ryan eram, na verdade, auto-infligidos. A colega de cela de Chyna ainda disse que ela estava pensando em declarar insanidade no julgamento, mas que ela era tão inteligente porque ela tinha um QI igual ao do Einstein. Então ela não iria usar essa defesa e ela iria usar a defesa da Battery Woman Syndrome,
que significa que é um padrão de sinais e sintomas apresentados por uma mulher que sofreu violência persistente do parceiro íntimo, psicológica, física ou sexual, por parte do parceiro masculino. É classificada na CID-9 como uma síndrome de pessoa espancada. Pode ser diagnosticada como uma categoria de transtorno de estresse pós-traumático. As vítimas podem apresentar uma série de comportamentos, incluindo o auto-isolamento, pensamentos suicidas, abuso de substâncias e sinais de lesões físicas ou doenças como hematomas, ossos quebrados ou fadiga crônica. A condição é a base para a defesa legal da mulher espancada, que tem sido utilizada nos casos de mulheres abusadas física e psicologicamente que mataram seus parceiros masculinos. Ela levantava os braços de propósito para que os vizinhos vissem os hematomas nos braços dela, disse Holly no tribunal. Holly disse no Cellmate Secrets que Chyna fez anotações sobre as reviravoltas no caso do assassinato de Jodi Arias, que foi uma grande coisa na época. Como eu falei, Jodi foi acusada por matar seu ex-namorado, Travis Alexander, em 2008 e depois de inicialmente inventar histórias completamente ridículas, ela alegou legítima defesa, dizendo que Travis havia abusado ela. Ela está cumprindo uma pena de prisão perpétua por assassinato em primeiro grau. A perícia indicou que Chyna se aproximava a cada tiro que ela dava em Ryan, mostrando que esse movimento de ir até a sua vítima indica que a pessoa tem intenção de matar ela. A perícia ainda indicou que Ryan estava deitado e indefeso no segundo tiro que Chyna deu nele, mas mesmo assim, ela continuou atirando nele mais 4 vezes. Um patologista forense disse que Ryan estaria provavelmente vivo durante todos os disparos que ela deu nele, e que ela era a pessoa que atacou Ryan e não ao contrário. No julgamento, a defesa afirmou que Chyna temia por sua vida, que Ryan estava furioso no dia 12 de outubro de 2012 e a empurrava pela sala, e depois que ela atirou nele uma vez, ela continuou atirando com medo de que ele levantasse e a matasse. A amiga de Chyna, uma enfermeira, testemunhou. Ela é uma pessoa muito doce, gentil e feliz. Tá bom, né? Quem acredita nisso, mas enfim. A defesa tentou colocar Ryan como o vilão da história, falando que ele era agressivo, usando posts do Facebook que ele compartilhou, que ele queria explodir tudo, como se ele fosse um homem explosivo e agressivo. Mas depois de apenas 5 horas de deliberação, o júri considerou Chyna culpada pelo assassinato em 25 de abril de 2015. Eles recomendaram apenas 40 anos de prisão, uma sentença que a ex-namorada de Ryan considerou branda. Talvez seja a mentalidade tradicional da velha escola, disse ela ao 2020. Mas se você matar alguém, então você sabe, é olho por olho. Os promotores não buscaram a pena de morte nesse caso. A mãe de Ryan classificou o veredito como uma vitória superficial. Durante a audiência da sentença, realizada por parte para determinar se ela foi vítima de violência doméstica e, portanto, poderia ser elegível de liberdade condicional após somente 8 anos, Chyna disse ao juiz: "Sinto que fui enganada. Sinto que fui manipulada, usada e abusada. E não, Ryan não batia em mim todos os dias. Eu não vou sentar aqui e exagerar, mentir e dizer que ele me batia. Ele me batia apenas algumas vezes." Antes de ser condenada, Chyna declarou ao tribunal que sentia muito pela família dela, que sentia muito pelos amigos dela por decepcioná-los, que sentia muito pelo dinheiro que os pais dela tinham gastado com os advogados. Ela não mencionou Ryan ou a família dele. O juiz lhe deu 40 anos de prisão, com a possibilidade de liberdade condicional após 20 anos, dizendo que o assassinato de Ryan foi provavelmente um ato tão a sangue frio quanto tenho sido associado ao sistema de justiça criminal nos mais de 30 anos que eu tenho e estive nisso, diz o juiz. E esse não foi o fim da história. Em 2016, Chyna ganhou um novo julgamento em recurso após que descobriram que havia um jurado que era um criminoso condenado. Não sei como eles não descobriram isso antes, mas enfim. Durante esse novo julgamento, os advogados de Chyna
optaram por argumentar com base no distúrbio emocional extremo como a causa do assassinato de Ryan. E o que seria esse distúrbio emocional extremo? Aplica-se à pessoa que não tem uma doença mental que chegue num nível de insanidade, que está exposta a um estresse extremamente incomum e avassalador e tem uma relação emocional extrema a isso. Como resultado da perda de autocontrole e a razão é dominada por sentimentos intensos como paixão, raiva, angústia, tristeza, agitação excessiva e outras emoções semelhantes. Essa defesa poderia resultar em uma pena menor para Shaina, podendo mudar a sentença para homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar. Antes desse novo julgamento acontecer, aconteceram duas coisas muito importantes aqui. O primeiro foi que Shaina queria trocar o local do julgamento dela. Ela acreditava que o julgamento não seria justo devido à cobertura excessiva da mídia local em relação ao caso. Shaina argumentou que a mídia colocou ela como uma pessoa má e que, assim, ela não teria chance nenhuma de provar sua inocência. Mas o advogado associado à nova equipe de defesa de Shaina acabou sendo considerado culpado por falsificar 118 assinaturas numa petição que pretendia solicitar a oportunidade de trocar de local. Todas as pessoas que tinham as assinaturas na petição falaram que nunca tinham visto e que eles nunca assinaram nada. E a segunda coisa que aconteceu foi que Shaina pediu uma licença para casar. Isso mesmo, para casar. Escuta essa história, gente, é maravilhoso isso. Ai, meu Deus. A pessoa por quem Shaina se apaixonou era uma mulher trans, que não conseguiu fazer sua transição completa devido ao fato de estar presa. E ela usou isso para dizer que elas foram discriminadas por não ouvir de volta do tribunal sobre a licença para casar. Mesmo que só tinham se passado 7 dias desde que elas pediram essa licença. Shaina tinha certeza de que elas estavam sendo discriminadas. As duas conseguiram se casar, mas Shaina pediu o divórcio no dia 14 de janeiro de 2019. Voltando ao caso, em 8 de agosto de 2018, o novo julgamento de Shaina aconteceu. E como eu falei antes, a equipe de defesa dela estava com uma estratégia completamente nova para reduzir o tempo em que ela ficaria presa. Ao invés de usar o que foi legítima defesa, eles iriam utilizar que ela estava sofrendo de distúrbio emocional extremo e de transtorno de estresse pós-traumático. De acordo com o time de defesa, Shaina era vítima agora de abuso sexual na época do ensino médio. E disseram que por causa disso, e não por saber o que era um relacionamento saudável, Shaina não era culpada pela sua persistência em permanecer em um relacionamento com Ryan. Eles falaram que por causa do abuso causado no ensino médio, ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático e ela sofreu um gatilho muito grande nos 18 meses que ela namorou com Ryan. O que não mudou foi a estratégia da acusação. Eles permaneceram dizendo que Shaina era obcecada por Ryan e que ela matou ele, porque se ela não podia ter ele, ninguém podia ter. No seu argumento inicial, a acusação argumentou que Shaina tinha intenção de matar Ryan e que ela tinha muitos arrependimentos durante todo o tempo em que ela ficou presa, como por exemplo das mensagens que ela mandou ou até mesmo do que ela disse no interrogatório para a polícia no dia do assassinato de Ryan. Como conversamos lá no começo, no primeiro julgamento de Shaina, a cena do crime não combinava com nada do que ela tinha dito para a polícia. E diversos policiais que fizeram a inspeção da cena do crime falaram que nada batia com o que ela dizia, independente das versões que ela falou. Eles falaram da estante de livros que Shaina disse que ela tinha sido jogada contra, dizendo que não havia nada caído nessa estante e que as coisas estavam até mesmo empoeiradas, como se alguém não mexesse ali por muito tempo. Shaina foi colocada como uma pessoa que era completamente obcecada pelo namorado e não podia levar um não como resposta. E para surpresa de todos, Shaina testemunha nesse novo julgamento. Ela fala do abuso que ela supostamente sofreu durante seu relacionamento com Ryan. Ela diz que tinha medo do namorado desde o início, o que muitos se questionaram o porquê ela começou a sair com ele no começo de conversa, e o porquê ela era tão obcecada em ficar com ele assim. Ela falou
sobre como ele criticava o corpo dela. Diversos comentários que ele fazia sobre o seu peso e como ela deveria fazer um botox e dar uma levantadinha no rosto. Uma coisa que ela disse que deixava Ryan extremamente chateado era o fato dela não conseguir ter um orgasmo com ele. Shaina falou sobre as condições que Ryan teria imposto para o relacionamento e como ela tinha que falar menos quando ela estava com ele. Shaina admitiu que ela tinha tendências a ser uma pessoa possessiva e que ela mexia no celular dele e no Facebook dele, bloqueando mulheres que estavam falando com ele. O que ela fez não foi colocar ela como a namorada perfeita, mas ela tentou se colocar como a namorada amedrontada, que fez o que pôde para que ela não se machucasse. Psicólogos também testemunharam e explicaram que Shaina tinha um diagnóstico de transtorno de borderline, que é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuação extrema de humor e impulsividade, o que teria feito ela ter relações intensas em situações voláteis. A defesa argumentou que o constante abuso psicológico que Ryan fazia nela foram um gatilho para as relações extremas que Shaina tinha e que levaram ela a atirar nele. Uma testemunha também foi chamada para o julgamento e informou que Shaina havia confinado a ela os abusos que ela sofria com Ryan, mas as feridas que ela falava que ela tinha feito não eram exatamente do jeito que pareciam ser. Do lado da acusação, diversas testemunhas colocaram Shaina como se fosse a real abusadora desse relacionamento. E 3 colegas de cela diferentes de Shaina testemunharam também dizendo, em versões diferentes mas parecidas, que Shaina se gabava por ter matado Ryan. Uma das colegas de cela falou que Shaina se jogou no chão no condomínio do namorado para parecer que ela estava sofrendo abuso. Ela contou a outra mulher que ela foi a pessoa que começou a briga naquela noite, quando Ryan se trocou no quarto para se livrar dela. Shaina usou um grampo de cabelo para destrancar a porta. Outra pessoa testemunhou que Shaina costumava rir sempre que falava do assassinato de Ryan. Mas a acusação teve inúmeras testemunhas que ajudaram a reforçar uma narrativa de premeditação a sangue frio. Shaina havia enviado mensagens de textos para amigas antes do assassinato, nas quais ela brincava sobre querer atirar acidentalmente em Ryan à distância com uma arma de fogo. Uma balconista do shopping local testemunhou que ouviu Shaina dizendo ao colega do trabalho que ela iria matar o namorado poucas horas antes do tiroteio. Até que depois de todas as testemunhas, Shaina foi considerada, pela segunda vez, culpada pelo assassinato de Ryan. O segundo julgamento terminou depois de 16 dias e, como no primeiro julgamento, o corpo de jurados demorou apenas algumas horas para deliberar. E o seu veredito dessa vez foi sentenciar Shaina à prisão perpétua e ela tem chance de pedir uma condicional em 2032. Depois de ser presa, Shaina também apelou no segundo veredito, argumentando que houve vários problemas com o processo, incluindo permitir que jurados, alegou no recurso, eram tendenciosos, a negação dos seus pedidos de mudança de local, o que tornava razoavelmente provável que ela não conseguisse um julgamento justo, e a admissibilidade de certas provas e exclusão de outras. A Suprema Corte de Kentucky negou os recursos em setembro de 2020, não encontrando nenhum erro reversível. Agora, com 30 anos, ela está cumprindo a pena na Instituição Correcional de Mulheres de Kentucky. Seu perfil em um site de enviar mensagens a prisioneiros que não têm acesso a e-mails diz que ela cresceu muito desde a garota de 21 anos que ela era, em outubro de 2012, no momento da sua prisão. Ninguém realmente sabe ou pode explicar o que passei além de mim, diz o perfil. Pode ser difícil ser julgado por falsas teorias de condenação na mídia, usadas para obter audiência televisiva e uma condenação e pena máxima no tribunal. A família de Ryan emitiu um comunicado depois do veredito que levou à condenação mais uma vez de Shaina. Eu vou ler agora a tradução para vocês. Hoje abraçamos a justiça, mas não sentimos alegria. Já se passaram 6 longos e dolorosos anos sem o nosso amado Ryan.
As famílias Poston e Carter são eternamente gratas ao trabalho árduo e dedicação à justiça da advogada de Commonwealth do Condado de Campbell, Michelle, dos advogados assistentes de Commonwealth do Condado de Campbell, Cheryl e Kyle, do chefe de polícia Bill e do oficial Dave e do sargento Nick e de seus funcionários, todos os funcionários públicos dedicados no sentido mais verdadeiro. Aqueles que amam Ryan agora podem avançar com integridade, dignidade e bondade que Ryan exemplificou ao longo de sua vida. E para finalizar o episódio de hoje, gostaria de ter alguma instituição que falasse de violência doméstica no geral, mas não consegui encontrar nenhuma. Eu conheço a instituição Tamo Juntas, assessoria multidisciplinar gratuita para mulheres em situação de violência, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em maio de 2016 em Salvador, no estado da Bahia. Elas são uma organização feminista composta por mulheres profissionais que atuam voluntariamente na assistência multidisciplinar a mulheres em situação de violência e que possui voluntárias em diversas regiões do Brasil. Assim, a organização atua politicamente, com a incidência local e nacional, na perspectiva de denunciar e combater a violência contra a mulher em diversos níveis, fundamentando seus princípios, posturas e práticas na perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista e anti-LGBTQI-fóbica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse caso não é muito comentado e eu queria trazer uma vítima masculina para ter uma igualdade aqui no podcast. Acho que é sempre importante todos os casos, independentemente do sexo, cor, etnia e etc. Esse não é um caso muito conhecido assim. Eu ouvi falar dele no canal da Kendall Ray e ele ficou bem famoso na época porque se assemelhava muito com o caso de Travis Alexander e Jodi Arias, que é o nosso 10º episódio aqui no podcast. Mas eu achei muito interessante foi que Shaina podia ter ficado quieta e aceitado os 40 anos, podendo sair muito antes, mas não. Ela decidiu a julgamento de novo e conseguiu uma sentença pior ainda. Eu achei que foi bom, porque somente 40 anos para alguém que tirou a vida de outra pessoa é pouco. Ainda mais que ela teve total intenção de matar ele. Ela mesma falou isso. Enfim, é isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. E eu estou sempre atualizando lá no Instagram quando saem novos episódios ou sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito ou coisas assim. Então acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é o link para solicitações de caso. Por enquanto eu estou fazendo casos que eu tenho listado ou que eu vou procurando na internet, mas eu estou sempre aberta a fazer casos que vocês queiram escutar aqui. É só mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com, no link de solicitações ou na DM no Instagram, que eu converso com vocês e a gente entra em um acordo para a gente fazer um episódio bem legal. Uma ideia que eu tive de fazer um caso mais conhecido a cada 10 episódios, porque é para dar uma diversificada no nosso conteúdo e também me ajudar a trabalhar para ter um material para vocês. Como eu sempre falo, é muito difícil conseguir conteúdo, ainda mais em casos como esse, que não tem muita repercussão, então é um desafio imenso, mas acredito que todas essas histórias que eu contei até agora são extremamente importantes para a gente possa se aprofundar cada vez mais nesse universo incrível que é o True Crime. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história de Ryan Poston. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam o podcast para que vocês não percam nenhum episódio aqui. Quem puder deixar 5 estrelinhas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito o Spotify ou outro lugar que você escuta o podcast a divulgar para cada vez mais pessoas. Assim você ajuda a gente a crescer. Eu vi que já temos mais de 125 avaliações no Spotify. Gente, é muita coisa. Meu Deus. E eu fiquei muito feliz e grata a quem deixou as avaliações. Queria agradecer mesmo a todo mundo que deixou as avaliações. A gente está chegando a quase 800 seguidores também,
o que é uma coisa muito doida também. A gente acabou de comemorar os 500, já estamos chegando nos 800. É muito bom ver essa volta, assim, o feedback de vocês. Lógico que tem comentários que não são lá muito agradáveis, que eu fico meio desanimada, mas como todo comentário bom também a gente tem que receber crítica e saber como administrar isso. Então, eu queria agradecer muito o feedback de vocês. Adoro ler as mensagens de vocês. É sempre muito bom estar conversando com vocês. E mesmo que às vezes a gente não troque muito, eu sei que eu tenho o carinho de vocês e eu tenho as pessoas que estão sempre escutando o podcast e sempre acompanhando. Então eu queria agradecer muito mesmo a vocês. Eu fico muito feliz com todo o amor e carinho que eu sempre recebo, por cada mensagem e tudo mais. Muito obrigado por tudo mesmo. Compartilhem com seus amigos e parentes. Ajudem o podcast a crescer cada vez mais. Eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre os casos que eu contei no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.